5 minutos de farmácia. Semanalmente, conselhos, dicas e sugestões para uma vida saudável. Olá e bem-vindos a um novo episódio dos 5 minutos de farmácia. Hoje trazemos-te uma temática que de certeza já te gerou algumas dúvidas, que é se podes ou não partir um medicamento para o tomar com uma ligeira facilidade. Para esclarecer se podemos ou não e quais os medicamentos que podem ser partidos, temos connosco a farmacêutica Alexandra Marques da Farmácia Helena. Olá, Alexandra. Olá, Soraya. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Eu hoje trouxe novamente um tema prático que espero que seja útil, porque surge muitas vezes ao balcão da farmácia. Eu diria até que não há um único dia que não nos surja uma receita na farmácia com a indicação de ter que se partir o comprimido. Noutras situações até são os próprios utentes que nos fazem essa questão, mas a verdade é que nem sempre podemos fazê-lo com segurança. Então, Alexandra, para começar este episódio, eu perguntava-te como é que algo tão simples como partir um medicamento pode comprometer a sua eficácia ou mesmo a segurança do medicamento. Então, Soraya, para podermos perceber porque é que isso acontece, temos que compreender que os medicamentos ou os comprimidos são tecnologias de saúde e, portanto, se eles têm aquele aspecto, aquela forma farmacêutica, foi a forma que o laboratório encontrou deles terem o máximo de efeito terapêutico com o mínimo de efeitos secundários. E que qualquer alteração que nós façamos a essa estrutura e que não esteja prevista no folheto informativo vai certamente provocar alterações, que se podem refletir, lá está, numa diminuição da eficácia terapêutica, como referiste, ou também em toxicidade para a pessoa. Então, Alexandra, na prática, no que é que isto se traduz? Se nós decidirmos, por exemplo, cortar um medicamento que não é suposto ou que nem sequer tem a dita ranhura para o fazer, já lá chegaremos, o que é que pode acontecer? Há alguma perda de eficácia do medicamento? Então, os cenários são vários porque vai depender do medicamento. Um desses cenários é nós diminuirmos a quantidade de princípio ativo que vai ser absorvido. E isso pode acontecer mesmo nos comprimidos que têm ranhura, porque ela não é uma garantia de que metade do princípio ativo está num lado e a outra metade está no outro. E sabe-se até que essa diferença pode ir até 15%. Portanto, na prática, o que é que isto vai refletir? Numa possível descompensação da patologia que estamos a tentar tratar. Então, simplificando, para que é que serve afinal aquela ranhura que alguns medicamentos têm? Então, Soraya, a ranhura em alguns casos é meramente indicativa que nós podemos sim partir o comprimido, mas apenas com o objetivo de facilitar a deglutição e não de termos de tomar metade da dose. Ou seja, uma vez partido o comprimido, nós vamos ter que acabar por tomar as duas metades. Então, e que outros cenários é que podem acontecer caso seja partido um medicamento que não é suposto? Então, um outro cenário que pode acontecer é nós alterarmos o tipo de libertação do medicamento, ou seja, ele atuar mais rapidamente ou mais lentamente do que é suposto. E nenhum desses cenários é benéfico. Vou dar um exemplo para os nossos ouvintes compreenderem. Vamos imaginar que partimos um medicamento que é para controle da hipertensão. E esse medicamento é suposto ter uma libertação lenta e prolongada. Se nós partirmos esse medicamento, o que vai acontecer é, em vez de ele atuar lentamente e de forma prolongada, tal como referi, vai existir um pico de absorção desse medicamento e isso vai se refletir numa queda abrupta da pressão arterial dessa pessoa, com todas as consequências que isso pode acarretar. Portanto, eu dei apenas aqui 2 exemplos de situações que podem acontecer quando nós partimos um comprimido e acho que dá para termos noção dos riscos que corremos se o fizermos quando não é suposto. E Alexandra, consegues dar-nos exemplos de alguns tipos de medicamentos que não podem ser partidos ou isto é visto caso a caso? Sim, consigo dar, mas o mais importante é confirmarmos sempre no folheto informativo do medicamento. Ainda assim, há medicamentos que nós a priori já sabemos que não é muito provável que possamos parti-los. Um deles são os comprimidos de libertação modificada. E nós conseguimos saber quais são na própria cartonagem, em que muitas vezes conseguimos ler a designação de retard ou XR, e portanto aí já sabemos que são de libertação modificada. Depois também não devemos partir os comprimidos gastro-resistentes, porque eles têm um revestimento que impede a sua dissolução no estômago e portanto se o partirmos, a própria substância vai dissolver-se no estômago, vai ser destruída ainda antes de poder ser absorvida. Isso pode-nos também provocar lesões nas nossas mucosas. Também não devemos partir os comprimidos que têm fármacos que têm uma margem terapêutica estreita, como por exemplo a levotiroxina sódica, que é utilizada para tratar o hipotiroidismo, porque qualquer oscilação na dosagem, na dose que é absorvida, vai refletir-se nos resultados clínicos do doente. Também não devemos partir os comprimidos revestidos. As cápsulas, regra geral, não devem ser abertas, mas há algumas exceções. E depois também não devemos partir os comprimidos que são assimétricos.
por uma questão óbvia, porque já há uma assimetria, não nos vai ser fácil conseguir fracioná-los. E para terminarmos, traz-nos aqui algumas dicas para fracionar os medicamentos de forma mais segura, por assim dizer, não é? Sim, até porque há situações em que tem mesmo de ser. Por exemplo, situações de desmames, as pessoas que têm dificuldade de deglutição, portanto, há situações em que não há mesmo volta a dar. Como é que nós o devemos fazer? Não é com a faca ou com as mãos ou com uma tesoura, devemos sim usar um aparelho específico para isso, como por exemplo este cortador de comprimidos que eu trouxe para mostrar aos nossos ouvintes. Eles são muito práticos e têm uma grande vantagem de ser o objeto que é utilizado especificamente só para isto, é uma questão de higiene também, e porque nos permite uma coisa muito importante, que é conseguir partir de forma quase perfeitamente simétrica, e isto é muito importante. Portanto, é muito fácil de utilizar, basta colocar o comprimido, alinhar aqui com a ranhura e depois com um movimento muito rápido, tem que ser um movimento rápido, porque se for um movimento lento, desfaz. O mais provável é desfazermos o comprimido. Depois, muito importante, é também nós não reutilizarmos ou não guardarmos a metade do comprimido que não vamos tomar no momento e, se possível, só partir o comprimido mesmo no momento em que vamos tomar. Isso é muito importante. Depois de utilizarmos o nosso cortador de comprimidos, lavar muito bem as mãos e também higienizar o cortador, porque depois vão sempre ficar alguns resíduos e não convém misturarmos princípios ativos ou substâncias de umas vezes para as outras. Muito bem, Alexandra. Obrigada. Obrigada, Soraya. Até à próxima. E ficam assim terminados os 5 minutos de farmácia de hoje, a falar-te sobre partir os medicamentos, se o podes fazer ou não e como fazê-lo em segurança, com a farmacêutica Alexandra Marcos da Farmácia Helena.